Alegrem-se nos céus os santos que seguiram os passos de Cristo e, tendo derramado o seu sangue por amor a Ele, exultam com Cristo sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nós, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra Santa Perpétua e Santa Felicidade, mártires. Senhora e escrava, Perpétua e Felicidade sofreram a prisão juntas, na fé e na solidariedade, no ano de 203, na África do Norte. O imperador Severo, também de origem africana, havia decretado a pena de morte para os cristãos. Perpétua era de família nobre, filha de pai pagão, tinha 22 anos e um filho recém-nascido. Sua escrava Felicidade estava grávida de 8 meses e rezava diariamente para que o filho nascesse antes da execução e obteve essa graça. Isso aconteceu num parto de muito sofrimento, 2 dias antes de serem levadas às arenas para as feras famintas. Perpétua escreveu um diário na prisão, onde relata todo o sofrimento de que foram vítimas e que figura entre os escritos mais realistas e comoventes da Igreja. Além de descrever os horrores da escuridão e a forma selvagem como eram tratadas no calabouço, ela narrou como seu pai a procurou na prisão, com autorização do juiz, para tentar fazê-la desistir da fé em Cristo e assim salvar sua vida. Mas ambas, senhora e escrava, mantiveram-se firmes, também como outros 6 cristãos que se tornaram seus companheiros no martírio. Elas que ainda não tinham sido batizadas, fizeram questão de receber o sacramento na prisão, para reafirmar suas posições de cristãs, e em nenhum momento sequer pensaram em salvar as vidas negando o cristianismo. Segundo os escritos oficiais que complementam o diário de Perpétua, os homens foram despedaçados por leopardos. Perpétua e Felicidade foram degoladas depois de atacadas por touros e vacas. Era o dia 7 de março de 203. Perpétua viveu a última hora, dando extraordinária prova de amor e de tranquila dignidade. Viu Felicidade ser abatida sob os golpes dos animais e docemente a amparou e a suspendeu nos braços. Depois recompôs o seu vestido estraçalhado
demonstrando um genuíno respeito por ela. Esses gestos geraram na população pagã um breve momento de comoção piedosa, mas por poucos segundos, pois a vontade da massa enfurecida prevaleceu, até ver o golpe fatal da degolação. Pelo martírio, Perpétua e Felicidade entram para a Igreja, que as veneram nesse dia com as honras litúrgicas. Oremos. Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires Perpétua e Felicidade resistiram os perseguidores e superaram as torturas do martírio. Concedei-nos por sua intercessão crescer constantemente em vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa.
O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje narra para nós a parábola do filho pródigo. Nós poderíamos dizer filho amado, nós poderíamos dizer filho acolhido, filho perdoado, filho restituído. Jesus, ele conta essa parábola tendo em vista o comportamento dos fariseus e mestres da lei que criticavam Jesus, sempre desaprovando a sua missão, sempre caluniando, sempre desqualificando tudo que Jesus realizava. Então Jesus, ele conta esta parábola para manifestar a misericórdia de Deus, que apesar de toda e qualquer circunstância, porque um pai que ouve de um filho que quer a parte da herança, este filho está nada matando o seu pai. Porque quem dá herança é um pai que já faleceu. A herança não é dada por um pai que esteja vivo e atuante e cuidando dos negócios. O máximo que pode ser dado é um documento de doação, mas que a este pai tem direito de usufruto. Enquanto está vivo, é ele que manda. Caso contrário, nada acontece. Mas o filho pediu. O filho saiu da presença do pai, foi para o mundo, encontrou o que presta e o que não presta. Viveu uma vida desenfreada, gastou tudo e todo aquele que desobedece a um pai, ele cai em uma desgraça. E não é nada mais que acontece a esse jovem do que cair
na desgraça, caiu na miséria, passou fome, provou a escassez total, aonde não podia sequer comer o alimento que era dado aos porcos. E por isso, então ele cai em si, ele em seu coração, ele praticamente faz uma oração, e esta oração é ouvida pelo Pai. E nós vemos aqui que a misericórdia deste Pai é para mostrar para nós, neste exato momento, para os fariseus e mestres da lei e os opositores de Jesus, que a bondade de Deus ultrapassa toda e qualquer barreira, toda e qualquer circunstância. Mesmo um vínculo consanguíneo quebrado, a bondade e o amor de Deus restitui esse vínculo. E esse vínculo quebrado nós vemos nos dois filhos, tanto no filho mais novo quanto no filho mais velho. O filho mais novo quebrou o vínculo com o pai e partiu para o mundo. Foi viver uma vida, enquanto tinha dinheiro, de muitas regalias, de muitas festas, mas o tempo das vacas magras chegaram. Acabou o dinheiro, a crise caiu na região e ele simplesmente foi mandado para cuidar de porcos. E o filho mais velho, em toda a narrativa que nós acabamos de ouvir, que ele vem do trabalho e ele avista barulho em casa, ele chama um criado. O que está acontecendo? E aí o criado responde: aquele teu irmão que voltou e teu pai deu um banquete, fez uma festa. E na narrativa do filho mais velho para com o pai, nós vemos aqui que ele também rompe com o pai. Não é porque ele permanece que ele é todo bonitinho, ele está sob a tutela do pai, que ele é obediente. Não. Ele também tem uma parcela de pecado significativa que necessita ser restituída. Quando ele diz: quando chegou esse teu filho, se era o pai dele, é o irmão dele. Então, a partir desse momento, ele também rompe com o pai. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Nós vemos aqui que há também uma ruptura, um desligamento. E este santo evangelho, ele vem para nos mostrar e vem para nos informar que Deus é um Deus que restitui vínculos. Mesmo aqueles fariseus e mestres da lei que estavam contra Jesus, mas se eles deixassem levar-se pelos caminhos da fé viva e verdadeira, eles eram restituídos. Mas quando há um coração endurecido, um coração irreversível, uma mentalidade irreversível, a pessoa praticamente está disposta a morrer por aquilo que ela acredita, embora nem sempre o que ela acredita
seja a verdade plena, a verdade universal, a verdade que abrange todos os povos, todas as culturas, civilizações e todas as pessoas. No exemplo que nós vemos do martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade, nós podemos observar que elas encontraram o grande tesouro e pelo grande tesouro foram capazes de entregar a sua vida. Uma através do pisoteamento de touros e vacas e a outra pela degolação. Elas não abriram mão da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi as últimas consequências, que foram consequências de morte. Então é esta coragem que nós precisamos ter. Nós não podemos ser cristãos de fachada, semelhante ao filho mais velho, que fica em casa, mas fica por ficar. Quando qualquer circunstância é acometido, ele próprio é, em primeiro lugar, capaz de saltar da barca, de saltar fora da caminhada familiar. É capaz de se excluir. E é isso que nós precisamos ter, esta coragem para vivermos a graça de Deus sem acusar a Deus, sem nos acusar e sem nos excluir. Então peçamos ao Senhor que, pela bondade do coração de nosso Deus, faça de nós filhos amáveis e discípulos disciplinados para o vosso reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam copiosas sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.